descarga de ar vertical, né, dissipa muito mais rapidamente o ar, né, esse ar quente, uma menor área de instalação, principalmente comparado aos produtos dos nossos concorrentes. Vamos falar agora algumas informações importantes sobre a instalação desse produto. Pessoal, teto, todos têm conhecimento que a gente precisa ter o dreno do split do tipo teto é por gravidade. Portanto, a gente precisa proporcionar um dreno do qual a gente escoa essa água, e essa água ela não deve jamais ir para uma caixa onde você tenha odor ou essa caixa esteja cheia, sob o risco da gente ter estorno de água para dentro da unidade evaporadora. Com relação ao cassete, a orientação da fábrica é que a gente tenha um declive de aproximadamente 2 graus do tubo a cada metro ou 1,5 metro, e também que a cada 1 metro ou 1,5 metro, dependendo do diâmetro da tubulação de drenagem, e isso é prudente que a gente cheque o manual do fabricante, a gente possa estar fazendo a fixação dessa tubulação, né? Não apenas a fixação, mas também a isolação. Principalmente isolação, quando a gente tem essa situação aqui, ó, quando a gente tem vários cassetes do mesmo ambiente, né? Isso aqui a gente encontra muito em ambientes comerciais, em farmácias, onde a gente tem 1, 2, 3 ou mais unidades evaporadoras distribuindo o dreno num dreno coletor, né? Numa tubulação que vai coletar esse dreno para escoar essa água. Então, a orientação é que nessas ocasiões a gente possa, além do declive, como vocês podem ver aqui na imagem, a partir da segunda e da terceira máquina, a gente tem aqui, ó, um sifão. Qual que é a finalidade desse sifão no dreno? Garantir que, quando essa segunda e essa terceira máquina, porventura, ela parem, seja por set point, seja por alguma outra, o cliente desligou, ou qualquer uma outra anomalia, a gente não tenha o estorno da água da primeira máquina para essa máquina que parou por algum motivo, né? Então, fica aqui o registro para que a gente possa estar fazendo a instalação do sifão. Joia? E quando a gente descumpre regras básicas, como a instalação de sifão, escoamento, um dreno que tenha capacidade para escoar aquele volume de água daquele equipamento, a gente naturalmente vai ter esse problema aqui, ó, que é condensando, né? Então, quando a gente não cumpre o que o fabricante registrou lá no manual de instalação e operação do produto, a gente certamente vai ter esse problema. Ainda com relação à instalação da unidade evaporadora, fica aqui algumas informações importantes, né? Que a gente possa, por exemplo, estar sempre instalando a máquina de uma forma que a gente tenha acesso ao equipamento, que a gente possa remover, seja uma moldura, seja o equipamento para manutenção, tá? Que a gente possa fazer a instalação da unidade evaporadora de forma que a gente tenha uma correta distribuição de ar, que a gente respeite limites como o pé direito, como a altura máxima, como a altura mínima. Isso é uma informação que está contida no manual e varia de acordo com a capacidade do equipamento. E também a gente não pode deixar de registrar que este é um produto do qual a gente precisa nivelar. E não apenas nivelar, né? Essa máquina, além dela estar nivelada, ela precisa estar bem fixada. Então, o que é que acontece? Por vezes, nós deparamos com produtos em garantia que o cliente reclama de vibração. E quando a gente chega lá, o profissional ou a pessoa que fez a instalação não apertou as porcas, né? Não colocou uma contraporca. E a gente vai mais além, né? Se a gente observar no manual, o fabricante ele recomenda que na porca inferior seja usada 2 porcas, né? Da qual a primeira você faz a fixação do produto e a segunda você trava o produto, tá joia? Então fica aqui essas orientações e todas essas informações aqui passada, todo mundo já tem ciência que está no nosso manual de instalação, operação e manutenção. Seguindo ainda um pouquinho mais, voltando, seguindo, as recomendações, a gente falou sobre o teto, sobre o cassete, agora a gente vai falar sobre o teto, né? As recomendações são muito semelhantes, em que a gente, principalmente, pessoal, é uma dica que eu sempre gosto de passar em todos os treinamentos, né?
quando a gente fizer a instalação desse produto, a gente precisa entender que esse equipamento, amanhã ou depois, ele vai precisar ser retirado para fazer manutenção. Aí, um exemplo. Todos sabem, exemplo, que do lado esquerdo do teto, a gente tem a conexão elétrica, né? A gente tem um console elétrico, placa, conectores, alimentação de motor, motor de van, etc. E no lado direito do teto, a gente tem as conexões. Aí imagina vocês, o que a gente encontra no mercado, essa dimensão aqui, ó, às vezes o pessoal deixa 10, 15 centímetros. Lhes pergunto, né? Como é que a gente vai colocar ali uma chave 28, 32 para fazer a remoção da porca da linha de sucção? Complicado. Então a gente precisa entender que este equipamento ele precisa, no momento da instalação, ser pensado pelo instalador ou a gente orientar o cliente que aquelas laterais elas precisam ficarem de fácil acesso para que a gente possa remover o produto amanhã ou depois para fazer manutenção. E como informação importante, que a gente possa estar sempre distribuindo ou instalando o equipamento de uma forma que a gente tenha a correta distribuição de ar mais homogêneo por todo o ambiente, né? Por vezes o cliente diz, não, mas eu quero aqui, ó. Cabe a gente dizer, olha, a gente vai ter uma má distribuição de ar. Ou eu quero nessa outra situação, vai ter má circulação de ar também, e depois o senhor vai questionar, né? Também orientar para que a gente não faça a instalação e tenha algum empecilho que dificulte o retorno de ar, e não esquecer que essa máquina, assim como o cassete, também precisa de ser nivelada. Andando um pouquinho mais, a gente fala sobre unidade condensadora. Recomendações básicas, que a gente possa colocar a máquina em ambientes firmes, que não seja em jardins, em suportes bem firmes, em que, sobretudo, a gente tenha uma boa circulação de ar e que não seja em ambientes confinados. Todos já sabem, né, que esta linha de produto da linha Light Commercial, que vai de 30 até 70 mil BTUs, são produtos de média capacidade, portanto, eles dissipam bastante calor. Então, a gente precisa ter e entender que a gente tem que respeitar as distâncias que são colocadas como fabricante para que a gente possa estar cumprindo, evitando assim que a gente tenha compressor desligando por proteção térmica, placa eletrônica dando alarmes de alta temperatura em função de ambientes confinados. E isso todos vocês sabem que acontecem, né? Então, se a gente respeitar essas cotas, essas dimensões, certamente a gente não vai ter problema. E quando a gente não respeita, certamente alguma coisa vai acontecer, ou o cliente vai reclamar de baixo rendimento, ou que o equipamento reduz a velocidade, ou que não está refrigerando de forma correta, ou que, enfim, uma série de informações que todos vocês sabem que está ali no dia a dia, o cliente vai reclamar, né? Andando um pouquinho mais, ainda sobre instalação de produto, a gente vai falar sobre layout de tubulação. Já é? A fábrica recomenda que toda vez que nós tivermos a unidade condensadora acima da unidade evaporadora e esse desnível for superior a 3 metros, a gente faça a instalação do sifão. Qual que é a finalidade do sifão? Garantir o retorno de óleo que foi para a unidade evaporadora possa estar retornando para o compressor. É prudente dizer para todos os colegas aqui participantes, agora estamos em um número bem bacana, 347, que todo compressor para a Midea Carne é considerado para essa classe A. Ou seja, se ele for substituído, obrigatoriamente, ele vai precisar voltar para a fábrica. Pessoal, não se preocupem. O pessoal vai identificar qual foi a causa da quebra do compressor. E se ele identificar que a causa da quebra do compressor foi deficiência de lubrificação causada pela ausência de óleo lubrificante, como essa imagem que a gente está tendo aqui, ó, onde a gente teve a carbonização do pouco óleo lubrificante contido no cárter do compressor, a fábrica já sabe que foi compressor com baixo ou pouco ou nenhum retorno de óleo. Então, certamente ela vai faturar este compressor para o posto autorizado. Então, para a gente evitar ter esse transtorno, a gente precisa cumprir alguns requisitos. E um deles é sifão na linha de sucção, toda vez que o produto for a unidade evaporadora abaixo de 3 metros da unidade condensadora. Outra dica importante é, para
os equipamentos da linha fixa, que eu vou abordar bastante um pouquinho mais adiante, a gente recomenda que seja feito na linha de sucção, né, uma pequena curva, um pequeno sifão, que passe de 5 a 7 centímetros da altura da unidade evaporadora e que vai garantir que, principalmente no startup do compressor, no momento de partida do compressor, a gente não tenha a migração do fluido refrigerante na forma líquida e que vai promover ou a diluição do óleo lubrificante ou o arraste do óleo lubrificante do compressor. E certamente vai remover o filme de óleo dos mancais, como a gente consegue visualizar nessas imagens, e certamente em algum momento de operação deste compressor a gente vai ter a quebra do mesmo. Então, compramos o que a fábrica recomenda isso para a gente. Tá joia? Ela também nos orienta que a gente possa estar fazendo a instalação de loops ou, né, dessas muflas para evitar vibrações. Modesta parte, toda essa experiência já vi loops, mas mufla não, porque torna a instalação bastante onerosa. Falando ainda sobre tubulação, pessoal, eu não poderia deixar de registrar para vocês que estes produtos, assim como toda linha, respeita, né, comprimentos máximos e mínimos. Vamos falar do mínimo, depois a gente vai no máximo. Então vamos lá. A orientação do fabricante é que, para as capacidades de 30, 36, 48 e 60, como está posto aqui, isso é uma cópia fidedigna do manual, a gente tenha como comprimento mínimo 2 metros. Então, para efeito de garantia, uma das coisas que a gente vai exigir do cliente, de vocês instaladores, durante a instalação, é que a gente tenha um comprimento mínimo de 2 metros, né? Até porque não tem, eu acredito que não tenha como a gente instalar esses equipamentos da linha Light Commercial com 2 metros. Na verdade, eu nem deveria estar falando isso, né? Porque eu já peguei instalações aí com 50 centímetros, com 30 centímetros, isso principalmente para a linha de high-wall. Para os equipamentos inverters, a gente pode ter aí um desnível máximo de 10 metros e um comprimento equivalente, isto para os modelos que esse é inverter, um comprimento equivalente máximo de 30 metros. Eu vou abordar isso aqui um pouquinho mais adiante. Observação. Qual que é o diâmetro da tubulação? Enfim, a fábrica trabalha da seguinte forma. Para exemplo, para os complementos que... Cadê meu mouse? Está aqui. Que variam entre 0 e 10 metros, a gente precisa respeitar exemplo. Para as máquinas de 36, de 30 e 36, 3/4 para a linha de sucção e 3/8 para a linha de expansão. Para a máquina de 48 e 60, 7/8 para a sucção e 3/8 para a linha de sucção, de 0 a 10 metros. Outro exemplo, se essa máquina ela foi instalada lá entre 20 e 30 metros, observem aqui, ó, a linha de líquido permaneceu 3/8, mas a linha de expansão, a linha de sucção mudou de 7/8 para 1 polegada e 1/8, né? Observem que a gente aumentou a bitola da tubulação, e essa bitola dessa tubulação maior sobretudo para garantir o escoamento de fluido refrigerante, mas também o arraste de óleo para o compressor, tá joia? Então, essas informações aqui dadas, elas são contempladas em todos os manuais nossos, tanto para equipamentos inverters quanto para os equipamentos convencionais. Cabe a gente cumprir isso sob a certeza de que, cumprindo, a gente não vai ter problema com a garantia. Observação, pessoal. Para os equipamentos de velocidade fixa, tá? Para os equipamentos de velocidade fixa, aí eu vou mudar a apresentação, porque esta informação está contida no próximo slide. A Carrier adota um outro critério que vem a contemplar linhas ainda maiores, chamados de linhas longas. Observem que estes produtos de velocidade fixa podem ser instalados com um comprimento real que varia, né, até 50 metros e com um comprimento equivalente até 70 metros, respeitando aqui um desnível máximo para a máquina de 30 mil com 15 metros, para a máquina de 36
a 60 mil, um desnível máximo de 25 metros. Então, se vocês observarem, a fábrica aqui, ela deu para a gente uma margem, um horizonte de uma tubulação com uma distância ainda maior. Entretanto, vai aqui algumas ressalvas que eu vou apresentar para vocês agora, né? Então, vejam, tem dois exemplos. Exemplo 1, é uma instalação de uma máquina de 30 mil, meu mouse aqui, é uma instalação de uma máquina de 30 mil BTUs, aonde eu tenho um comprimento equivalente de 60 metros e um desnível de 12 metros. Observem aqui só um grande detalhe, que é um cálculozinho bem simples a ser feito, se a gente pode ou não seguir. Joia? O desnível máximo para essa máquina de 30 mil BTUs, segundo o manual, está aqui posto, ó, é 15 metros. E aí, a fábrica ela faz uma subtração aqui para saber se a gente pode ou não fazer. Observem, ela orienta que a gente subtrai aqui do comprimento máximo equivalente o desnível máximo. Então, se a gente pegar aqui, ó, 60 menos 12, a gente vai ter o resultado de 48. Ora, 48 é o quê? Seria o comprimento máximo real. Está dentro do que a tabela propôs? Tá. Significa dizer que eu posso seguir com essa instalação. Tá já? Significa dizer que eu posso seguir com a instalação. Vamos dar um outro exemplo. Agora é uma outra instalação, também nesse mesmo cliente, mas o exemplo é que eu tenho aqui um comprimento máximo equivalente desse produto que eu quero instalar com 70 metros. Observem, se eu subtrair 70 metros do máximo desnível desse produto, eu vou achar aqui um valor de 55 metros de comprimento real. Este valor de 55 metros, ele está fora, né, do que a fábrica recomenda que a gente tenha como comprimento máximo real. Ou seja, mesmo que eu tenha um comprimento... Tá, deu o meu mal. Está aqui. Mesmo que eu tenha um comprimento máximo equivalente dentro da tabela de 70 metros, que eu tenha um desnível máximo equivalente dentro dos 15 metros, mas o meu comprimento máximo real ele está superior ao que a fábrica recomenda de 50 metros. Portanto, essa aqui é uma situação que a gente não deve seguir. Ou seja, a orientação é que a gente pudesse encurtar essa condensadora ao máximo para a gente tentar manter ali o comprimento máximo real de 50 metros. Tá joia? Mais algumas recomendações para vocês sobre critério de linhas longas. Recomendação. Exemplo. Quando a gente tiver aqui, ó, linhas longas, em que a unidade evaporadora for acima da unidade condensadora, recomenda-se que instale-se uma válvula solenoide na linha de expansão, né? Logo após a saída da unidade condensadora. E quando a unidade condensadora for acima da unidade evaporadora, que essa válvula solenoide fique na entrada do evaporador. Tá joia? Para as máquinas monofásicas, orienta-se colocar um temporizador, ou seja, desliga-se a solenoide, inclusive isso está posto no manual. Ele diz aqui, ó, colocar uma válvula solenoide na linha de expansão junto com a saída da condensadora, né? Que abra junto com a partida do compressor e feche depois do desligamento do mesmo após 30 segundos. Para máquinas monofásicas. Para as máquinas trifásicas, ela pode estar ligando e desligando junto com o compressor. Ainda sobre critério de linhas longas, a fábrica orienta que quando a gente tem aquela tubulação ali que exceda os 50 metros, que a gente faça uso de um acumulador de sucção, que inclusive deve ser isolado termicamente e pode ser instalado fora da unidade externa. Acumulador de sucção ou separador de líquido, ou outro nome que possa ter e eu desconheça, deve ser instalado de acordo com a capacidade frigorífica do equipamento. Então, por exemplo, o manual recomenda que para as máquinas de 30 e 36 mil, um acumulador de sucção com 1.250 ml, para as máquinas de 48 e 60, 2.000 ml, para as máquinas de 90,
3.000 ml. Observação, ainda vai mais além, né, para equipamentos que usam critérios de linhas longas. Quando as unidades evaporadoras forem instaladas para a máquina de 90.000 com critérios de linhas longas, adicionar aqui uma quantidade de 300 ml de óleo lubrificante, o mesmo óleo que é utilizado no compressor, especificado na etiqueta do mesmo. Se tiver dúvidas, entre em contato com a fábrica, que a fábrica vai ajudar a gente a discorrer qual é o tipo de óleo lubrificante. Tá joia? Bom, vamos falar sobre tubulação, né? Brasagem de tubulação e etc. Pessoal, é imprescindível que todas as soldas que a gente fizer para os produtos da linha Light Commercial, a gente faça uso do nitrogênio. O que é que acontece? Nós temos deparados com equipamentos em garantia, obstruindo ou válvula de expansão eletrônica, ou dispositivo de expansão Accurator, ou aquele filtrozinho tela que vem lá na saída da serpentina do condensador. Por que disso? Porque quando a gente faz uma solda com nitrogênio, o nitrogênio ele cria uma atmosfera inerte e evita a queima, né, do oxigênio dentro da tubulação. E essa queima gera esse óxido, gera carepa. Essas carepas elas vão ser arrastadas junto com o fluido refrigerante, junto com o óleo lubrificante, e vai obstruir dispositivo de expansão, vai obstruir canais de lubrificação, e, por conseguinte, ou o baixo rendimento, ou a perda de rendimento do equipamento, ou o dano ao compressor. Tá joia? Então, fica aqui a dica para vocês, importantíssima. Aqui na imagem, no canto inferior esquerdo, a gente consegue visualizar, né? Uma tubulação que foi soldada com o uso de nitrogênio e a outra tubulação que foi soldada sem o uso do nitrogênio. Dando prosseguimento, ainda Pedro, sobre a instalação, por favor, João, pode falar. podemos fazer a Pode. pausa? Vamos lá, aproveita e toma uma água. Show! Bom, pessoal, primeiramente, boa noite a todos. Nós chegamos aqui na metade do nosso treinamento de hoje. E para aqueles que chegaram depois, eu vou estar reforçando alguns recados que o Sérgio deu no início, tá bom? O primeiro recado importante que eu peço para vocês é que vocês não esqueçam de renomear o nome de vocês aqui na plataforma do Zoom, tá bom? Porque se acontece é, algum problema com o certificado e você escreveu com o nome errado, ou se vocês não receberam certificado nem material didático, a gente só envia verificando se vocês participaram do Zoom, né? Então, por isso que é muito importante que vocês renomeiem o nome de vocês aqui no Zoom. Muito simples. Basta clicar na aba de participantes, vocês sempre vão ser o primeiro da lista. Para quem está no celular, só clicar em cima do nome, vai aparecer a opção para vocês se renomearem. Para quem está pelo computador, do lado do nome de vocês vai ter é, três bolinhas, né? Você vai com o mouse em cima do nome de vocês, vai aparecer um botão com três bolinhas e lá é só vocês clicarem e renomear o nome de vocês. Segundo recado importante, eu vou estar disponibilizando aqui no chat o link que vai ser que vai ser o link que vai dar acesso a vocês ao certificado e ao material didático que o professor está apresentando hoje. E é só vocês fazerem rapidinho ali a avaliação de ação e reação no treinamento, tá bom, pessoal? Muito importante, não deixem para fazer a inscrição de vocês muito tarde, porque só fica disponível até o final do treinamento, tá? A gente vai estar dando 5 minutinhos para vocês realizarem a inscrição e não precisa mandar ah, o, o número de inscrição de vocês, tá bom, pessoal? Quem tiver qualquer dúvida em relação ao treinamento, ao conteúdo que está sendo passado hoje, pode estar colocando aqui no chat, que no final a gente vai estar respondendo todas, tá bom? Agora a gente vai estar dando 5 minutinhos para vocês poderem se inscrever e não perderem nenhuma parte do treinamento, certo, Pedro? Certo, certíssimo. Estou aguardando. Certo. Já está no chat, né? Já tá no chat já. Maravilha, maravilha. Enquanto isso, o professor vai hidratando a voz, tomando uma aguinha. Ô, Anderson, é só você clicar nesse link que ele vai direcionar você pro site, tá bom? E aí no site você faz a sua inscrição.
Posso seguir, João? Pode sim, Pedro, pode sim. Bom, beleza. Quem ainda está fazendo já deve estar concluindo, mas daqui a pouco a gente já segue. Vamos lá. Pessoal, ainda dentro da instalação, outra etapa considerada imprescindível é o processo de vácuo, né? E o vácuo ele tem alguns requisitos. Primeiro que a gente tem aí uma boa bomba, que a gente possa certificar que o óleo está em dia, que a gente vai conseguir atingir níveis desejados de vácuo. Segundo, que a gente possa ter aí um vacômetro para a gente fazer essa leitura. A orientação da fábrica é que a gente coloque o sistema para fazer vácuo. Se tiver tudo ok, ele vai atingir lá 500 microns, a gente fecha a bomba de vácuo. Após um período de tempo de análise, este vácuo ele não deve ultrapassar os valores de 700 microns. Isso significa dizer que o equipamento está com o vácuo estanque seco. A gente pode seguir com a próxima etapa. Outra situação é ele atinge 500 microns, porém não estabiliza em 700. Ele eleva-se até valores de 1.200 microns. Então, significa dizer que o equipamento ainda tem um pouco de umidade. A orientação é que a gente possa estar fazendo um tempo ainda maior de vácuo para que a gente possa estar removendo essa umidade. Tá joia? E, por fim, a última situação seria, né, aquela situação em que você atinge níveis de vácuo, entretanto, ao parar a bomba, ele não se estabiliza e ele chega a valores superiores a 1.200 e passa, né? Ele não se estabiliza em momento algum. Então, significa dizer que, nessa ocasião, o equipamento apresenta algum vazamento. Então, são essas três situações, né? O equipamento está estanque e seco, pode seguir, o equipamento ainda contém umidade, eu devo fazer uma quantidade de tempo ainda maior de vácuo, e a terceira e última situação, o equipamento talvez nem atinja níveis de vácuo e suba a níveis que não se estabiliza. E aí, nessa ocasião, a gente tem vazamento. Tá joia? Bom, agora, feito níveis de vácuo, a próxima etapa seria a carga de fluido refrigerante. Eu tenho algumas informações importantes para vocês, tá? Até mês passado, e aí eu já vou dar um spoilerzinho do slide que eu vou apresentar logo após um pequeno vídeo, né? Nós tínhamos toda a linha Light Commercial saindo de fábrica com apenas essa condição C2. O que é C2? Está aqui, ó. É a carga que a unidade condensadora sai de fábrica. Então, se vocês observarem, todos os equipamentos da linha Light Commercial, até mês anterior, saía com apenas 500 gramas. Entretanto, nós sabíamos que para este equipamento funcionar, ele precisava de uma carga adicional, que é expresso pelo C1, ó, que é a carga necessária para uma instalação de até 7,5 metros de comprimento linear. Ou seja, este equipamento, vamos dar aqui o exemplo da máquina de 30 mil, para funcionar até 7,5 metros, ele precisa de 2,550 kg. Joia? Mas ele sai de fábrica com apenas 500 gramas. Então, se a gente fizer uma subtração bem rápida aqui, 2,550 menos 500, significa dizer que está faltando 2,50 kg para até 7,5 metros. E acima desse comprimento, a gente precisa adicionar 30 gramas por metro, e isso eu estou me referindo ao modelo 38CCV B30, tá, pessoal? Cada capacidade tem a sua respectiva tabelinha. Exemplo, a máquina de 60, né? que é a máquina quente e frio, ela sai de fábrica com 800 gramas, mas ela precisa de 4,825 kg. Ou seja, para ela funcionar até 7,5 metros, eu precisava adicionar 4,25 kg, considerando aí, para cada metro adicional acima de 7,5 metros, a quantidade de 50 gramas. Tá joia? Tem um videozinho rápido, depois do videozinho rápido eu vou dar para vocês a novidade que já está valendo a partir desse mês. Vou ficar calado. Deixar o vídeo. Importante, todas as unidades 38 CCVA saem de fábrica com 500 gramas de refrigerante. Com isso, sempre existirá a necessidade de fazer carga adicional. Para realizar a carga de refrigerante, são necessários manifold apropriado conforme o tipo de refrigerante,
balança digital e o refrigerante. A quantidade adicional de refrigerante deve ser calculada utilizando tabela contida no manual. Na nossa instalação didática, o comprimento linear é de 4 metros, ou seja, é menor que 7,5 metros. Para a nossa condensadora 38 CCVA 60, a carga de refrigerante para uma instalação de até 7,5 metros é de 3.500 gramas. Como a máquina sai de fábrica com carga de 500 gramas, será necessário adicionar 3.000 gramas ou 3 quilogramas do R410A. Vire o cilindro, conecte a mangueira de serviço no cilindro do refrigerante. Abra a válvula. Posicione o cilindro sobre a balança desta forma. Importante, a válvula de baixa do manifold deve estar fechada e a mangueira azul em vácuo. Purgue a mangueira desta maneira. Zere a balança. Abra a válvula do manifold. Aguarde a transferência do refrigerante observando o display da balança. Atenção! A quantidade de refrigerante só pode ser medida através do seu peso utilizando balança digital. Nunca utilize pressão como parâmetro. Ao observar que a quantidade desejada de refrigerante foi transferida, feche a válvula do manifold. Feche a válvula do cilindro. Desconecte as mangueiras e recoloque o tampão. Atenção! Ao retirar as mangueiras, evite contato com o fluido refrigerante. Ele pode causar queimaduras na pele. Em caso de manutenção em equipamento já instalado, como em casos de vazamentos, por exemplo, primeiro todo o refrigerante deve ser retirado e uma nova carga completa deve ser feita. Maravilha. Agora, a novidade para os colegas ainda presentes, né? Desde este mês, a fábrica, em toda a sua linha Light Commercial, está vindo com carga de fluido completa. Tá, pessoal? Então, ó, isso é uma informação importantíssima. E como identificar se o equipamento ele saiu com 500 gramas ou se ele saiu com carga de fluido completa? A fábrica criou uma etiqueta que vai lá, ó, tanto na unidade condensadora, quanto na caixa da embalagem da unidade condensadora. Tá joia? Então, quando vocês verem essa etiquetazinha amarela aqui, ó, e tem escrito nela lá, carga de fluido completa, significa dizer que a partir deste equipamento, a gente não vai precisar mais estar dando essa carga adicional. Somente isso está valendo a partir de agora, desde do início de maio, tá, pessoal? Então, certamente vai demorar um pouquinho para chegar a gente no mercado, mas nesses dias a gente vai estar com este equipamento, tá joia? Bom, agora a gente vai começar a destrinchar os componentes do nosso equipamento. A gente não poderia deixar de falar de um compressor duplo rotativo DC, controlado pela placa eletrônica da unidade condensadora, que é a placa do drive, né? Esta placa eletrônica, pessoal, ela foi desenvolvida pela engenharia da Midea Carrier, né? E é um produto fabricado, né, na Zona Franca de Manaus. E um grande detalhe é que a placa principal deste equipamento ele pode ser usado em todas as suas capacidades, que vai de 30, 48, 30, 36, 48 e 60. A placa do drive ela é específica para cada capacidade, mas a placa principal, que é a placa que faz todo o controle da unidade condensadora, ela é única para todas as suas capacidades. Cabe a gente, em campo, ou no momento da troca, ou no momento da instalação, fazer a seleção de capacidade, coisa que eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais adiante, tá? Bom, configuração da unidade evaporadora. Vocês vão observar que no equipamento do tipo teto,
a gente tem um conjuntinho de deep switches, tá joia? Esse conjuntinho de deep switch, que inclusive acredito que tem um vídeo aí, eu vou deixar o vídeo mostrar para vocês, nos permite selecionar que a unidade evaporadora possa estar funcionando na função ciclo reverso ou apenas frio, e também nos permite que a unidade evaporadora possa retornar no último status. Um exemplo, por vezes, este produto ele é instalado em um servidor, né? E aí o que é que acontece? Faltou energia. Muitas vezes não tem ninguém ali durante o final de semana, um feriado, para religar o produto. Não se preocupa. Você pode fazer uma configuração via deep switch da unidade evaporadora que permite a unidade evaporadora retornar na última função que foi ajustada no controle remoto. Exemplo, estava a função refrigeração 24 graus. Então faltou energia, ele desligou. Quando a energia voltar, ele vai voltar em refrigeração 24 graus. Tem um videozinho que ilustra um pouquinho sobre isso e é um vídeo rápido. Vamos lá. A placa eletrônica da evaporadora possui dois modos de configuração: quente e frio e retorno de energia. Caso seja necessário verificar o estado de configuração atual ou realizar modificações, siga os seguintes passos. Desligue o equipamento. Exponha a placa eletrônica. Localize o switch. O switch 1, na posição ON, identifica que o equipamento está no modo de operação quente-frio. Na posição contrária, somente no modo de operação frio. O switch 2, na posição ON, identifica que o equipamento, após uma queda de energia, ligará automaticamente e voltará no seu estado anterior de programação. Na posição contrária, permanece desligada. Ligue novamente o equipamento. Atenção! Após realizar alterações de configuração, a máquina deve ser resetada. Joia, maravilha, bem simples, né? Na unidade condensadora não é muito diferente. A gente tem lá na plaquinha principal esse conjuntinho de microchaves ou deep switch que nos permitem configurar a capacidade da unidade condensadora. Então, por exemplo, se a máquina for de 30 mil, observem que todas as microchaves estarão na posição off. Se a máquina for de 36 mil, apenas a deep switch de número 3 vai ser ligada. Se a máquina for de 48 mil, apenas a deep switch 2 será ligada. Se a máquina for de 60 mil, a gente vai ligar a deep switch 2 e 3. Observação, quando até foi passada no vídeo anterior, toda vez que a gente fizer uma configuração diferente da atual, a gente precisa desligar e religar a máquina para ela entender essa configuração que foi feita. Tá joia, pessoal? Agora a gente entra no diagnóstico de falha. Vejam, independente desse produto ele ser teto, cassete, ter display de LED de 7 segmentos, ter apenas LEDs, ele vai mostrar para a gente um código de falha. Os códigos de falhas, eles são representados, quando tem 7 segmentos, eles são representados através de letras e números. Quando tem apenas LEDs, são códigos de piscada. Exemplo, né? A gente pode observar aqui, ó, na unidade evaporadora, a gente pode ter um dos códigos de falha de vários, que eu vou discorrer apenas alguns, e os demais eu deixo como tarefa de casa para vocês se debruçarem sobre o manual do produto, não apenas o manual do produto, mas também fazer os nossos cursos que a gente tem gratuito lá no Mideia Play, que fala sobre diagnósticos destes produtos da linha teto e cassete e inverter. E aí, se a gente pegar, por exemplo, ó, eu estou com um equipamento que o LED Power, né, tá piscando na condição A. O que é isso? Né? Se vocês observarem, ó, ele pisca, né, de forma contínua, né? A cada 1 segundo ele dá aquela piscadinha dele lá. Agora, se ele está piscando, isso, nessa ocasião, seria a congelamento da unidade evaporadora. E o que causa congelamento da unidade evaporadora? Bom, tantos fatores, né? Como, por exemplo, sinal de
do sensor que está ruim, é um filtro, é um vazamento de fluido refrigerante, enfim, é um ventilador, é um capacitor de ventilador que está alterado ou está com baixa capacitância, tá? Então, ó, outra situação, ele está piscando na situação B. O que seria piscar na situação B? Ele dá 2 pulsos a cada segundo, dá uma pausa e depois ele volta a piscar de novo. Seria essa situação aqui, ó. Então, vocês precisam, sobretudo, ter acesso ao manual. Então, chegou na casa do cliente, identifica qual é o código de falha existente, identifica o modelo e vai em busca do manual. E se o cliente não tiver o manual e se você não tiver o manual, não se preocupa, vai lá no Mideia Play, coloca lá manuais, você tem acesso ao manual de instalação e operação deste produto, aonde está contido todas as falhas, tá joia? Respectivamente, algumas falhas que acontecem na unidade evaporadora, elas também são sinalizadas na unidade condensadoras, tá joia? Então, quando vocês vão observar que todas as unidades condensadoras inverteres têm display de 7 segmentos, que eu vou mostrar logo na sequência, esse displayzinho que está aí, ó, e quando a gente tem falha no equipamento, esse display vai sinalizar alguma coisa para a gente. Vamos lá, o que é que ele vai sinalizar? Por exemplo, né? Se ele disser aqui para a gente, ó, 01, né? Que significa dizer, na unidade evaporadora, vocês vão observar que todos os LEDs vão piscar ao mesmo tempo. Na unidade condensadora vai aparecer 01. E o que falha é essa? Aí ele diz, ó, falha de comunicação entre a unidade evaporadora e unidade condensadora, né? Aí ele diz, ó, na unidade condensadora 02, todos os LEDs da evaporadora piscante. Falha entre a placa de comunicação e a placa do drive do compressor. Unidade inverter, pessoal, da linha lá de comércio, são 2 placas, né? A placa principal e a placa do drive do compressor. Se eu tiver falha de comunicação entre essas 2 placas, a gente vai ter essa sinalização da falha 02. E assim sucessivamente. É uma enorme quantidade de falhas que é listada no manual, que eu convido aos colegas aqui presentes a se debruçar sobre o manual para que a gente possa estar estudando o que cada falha, o que apresenta na unidade condensadora, qual é o sintoma que vai ter lá na unidade evaporadora, ou o que é que os LEDs vão representar e o que é que está acontecendo com o equipamento, né? É estudar a causa e qual que é o seu respectivo problema, tá joia? Então, ó, por exemplo, quando a unidade evaporadora tem o display de 7 segmentos, assim como a gente tem aqui nos cassetes, né? Observem que a gente vai ter a respectiva falha na unidade condensadora e também vamos ter letras, né? Exemplo, FR, houve congelamento da unidade evaporadora. CF, eu tenho aqui uma refrigeração precária. O que pode ser refrigeração precária? Pode ser filtro, motor ventilador da unidade evaporadora parado ou pesado, pode ser sujeira de serpentina, pode ser tanta coisa, né? HF, ó, aquecimento precário, quando aí a máquina ela é ciclo reverso. Outros exemplos, ó, um dos que nós mais encontramos aí no mercado, por exemplo, algumas pessoas até confundem, é o erro LE, né? Algumas pessoas dizem, a minha máquina está com erro 37, porque ele está lendo lá de cabeça para baixo. Mas é LE, significa dizer chave de nível. Que chave de nível é essa? É o sensorzinho de nível da água da bandeja da unidade evaporadora. Haja visto que a gente está falando de um equipamento do tipo cassete. Tá joia? Então, fica aqui essa dica para vocês. Ó. Falha DC. O que seria essa falha? Observa, lá na unidade condensadora, eu tenho sinalizado esse erro 00. Então, quando a gente vai na unidade evaporadora, a gente se depara com esse erro DC. E o que pode ser? Bom, pode ser uma turbina pesada, uma turbina folgada, um motor trancado, a própria placa do motor ventilador da unidade evaporadora que está deficiente. Tá joia? Então, fica aqui essas dicas importantes sobre falhas dos equipamentos. Ele é representado na unidade condensadora, com o seu respectivo código, e na unidade evaporadora com o seu respectivo código. De posse do manual, a gente tem acesso, a gente tem informação de que falha é essa, tá joia? Agora eu gostaria de falar sobre os sensores. Olha só, nos nossos equipamentos do tipo inverter,
a gente continua aí com 5 sensores, sendo 2 na unidade evaporadora, onde na unidade evaporadora a gente tem o sensor ambiente e o sensor de degelo, também conhecido como sensor de serpentina, ambos 10 kΩ a 25 graus, está aqui posto na tabela, joia? E na unidade condensadora a gente tem 3 sensores, quais são eles? Ambiente, final de serpentina do condensador e descarga. Ambiente e final de serpentina de condensador, também 10 kΩ a 25 graus. Sensor de descarga é o único que é diferente e para a linha Light Commercial ele tem como referência a resistência de 100 kΩ a 25 graus. Lembrar, como recomendação do fabricante, toda vez que a gente for testar um sensor, que a gente possa estar desconectando ele da plaquinha eletrônica, porque senão você vai estar medindo o sensor e mais alguma resistência da placa eletrônica. Tá joia? Essa é uma dica importante para vocês. Falar sobre os compressores. Então, especificamente sobre os compressores inverters, pessoal, são compressores que têm 3 bobinas exatamente iguais. Por orientação dos fabricantes dos compressores, a gente não pode ter uma oscilação superior a 10% das bobinas e que a gente nunca teste um compressor inverter sem que o mesmo esteja ligado com a sua placa eletrônica, né? Para o compressor trifásico AC, haja visto que a gente falou recentemente, ainda neste trabalho, sobre os equipamentos on-off, e também temos mono, né? O trifásico também 3 bobinas exatamente iguais, e o monofásico, como todo mundo já sabe, a gente tem ali uma bobina principal, que alguns chamam bobina de trabalho, e aí a gente tem aquela outra bobina, que é a bobina de starter ou partida. Normalmente o compressor mono, ele é dotado de um capacitor de marcha, para auxiliar e corrigir fator potência, e permanece no circuito durante todo o seu funcionamento. O compressor trifásico, ele vai ser alimentado por uma contactora, e aí não tem capacitor de marcha, e o compressor inverter, ele vai ser alimentado através dos seus terminais UVW, através da placa do drive do compressor. Tá já? Falando sobre motores, na unidade evaporadora, para os equipamentos do tipo teto, mesmo inverter, no caso X-Power, a gente tem aí um motor do tipo AC, um motor de corrente alternada, e para os equipamentos do tipo cassete, a gente tem essa linha de motores ventiladores, que são os motores do tipo DC. Para os motores AC, é sábio que a gente tem aqui 3 velocidades, que são as velocidades baixa, média e alta. Normalmente, a Midea trabalha com vermelho baixa, azul alta, azul média e o preto alta, tá joia? E tem as suas referências de bobinas e etc, tá joia? E para os cassetes, onde a gente tem ali um motor DC, fica aqui a importante observação sobre níveis de tensão que a gente deseja encontrar durante o teste à placa, tá? Entre os terminais 1 sempre vai ser acompanhado por esse terminal vazio aqui que a gente convencionou-se de chamado terminal 2, mas na dúvida a gente encontra essa numeração na placa. Entre o terminal 1 e 3 a gente encontra esse nível de tensão, entre o 3 e 4, entre o 3 e 5 e entre o 3 e 6. Cuidado, pessoal, principalmente em fazer teste deste motor quando em funcionamento, porque observem o nível de tensão que a gente encontra entre o terminal 1 e 3 é relativamente alto, tá? Sobre o motor ventilador da unidade condensadora, joia? Para os equipamentos X-Power, que são os equipamentos inverters da linha Light Commercial, a gente vai ter ali um motor ventilador que tem 2 velocidades. Joia? A gente tem entre os terminais branco e vermelho a baixa velocidade, né? E entre os terminais preto e branco a gente tem a alta velocidade. Está aqui os seus níveis de bobina, a sua referência de bobina ômica que a gente deve encontrar, e é isso aí que a gente vai testar para saber se o equipamento está funcionando ou não. Durante o funcionamento, quem libera velocidade baixa ou alta do motor ventilador da unidade condensadora é o sensor que fica no final da serpentina. Seguindo um pouquinho mais, a gente vai falar sobre bomba de condensado, que é a bombinha de dreno utilizada apenas nos splits do tipo cassete. Haja visto que a drenagem deste produto é por bomba. O equipamento do tipo teto utiliza drenagem por gravidade. Então, aqui, ó, como referência elétrica,
Este motorzinho, ele tem uma bobina ômica de 300 ohms, mais ou menos 10%, e junto à sua bombinha, né, instalado a bombinha, no mesmo corpo da bomba, a gente tem um sensor de nível, que alguns chamam de boia, sensor de nível, boinha elétrica. Esse sensor de nível, ele, quando está na sua posição original, né, que é com essa pontinha azul virada para baixo, ele deve apresentar a continuidade. Observação, este sensor é um sensor do tipo on-off, né? Se você vira ele de ponta cabeça ou se você levanta essa boinha, ele não apresenta continuidade. Isso, na prática, significa dizer o seguinte: se a bomba não conseguir drenar a água da bandeja do cassete, a água vai levantar o seu nível, vai levantar a boinha e fazer a mesma desligar. Ela desliga quem? Ela desliga o compressor e apresenta aquele erro chamado erro LE, que é erro de bomba. Já é? Nos equipamentos on-off mais antigos era o erro chamado E8, que alguns diziam que era 83. Né? Neste equipamento X-Power é o erro LE, que alguns dizem que é o 37, olhando de cabeça para baixo, mas é o erro LE, tá joia? Bom, neste produto, pessoal, da linha X-Power Inverter, é possível que a gente possa visualizar os parâmetros de funcionamento do equipamento. Vocês vão observar que lá na unidade condensadora eu tenho dois botõezinhos, micro botões, que é o SW1, já está aqui, ele é o SW1 e o SW2, do qual a gente fazendo uma sequência, né, que inclusive ele diz, ó, ao pressionar SW2 será mostrado o próximo, aí vamos começar lá do início, né? Ele diz aqui, durante o modo standby, vai aparecer somente essas aspasinhas. Após o equipamento ser ligado e iniciar o seu funcionamento, o display irá mostrar o código chamado RO, que a gente vê aqui, ó. Alguns dizem que é NO, mas é RO. E, na sequência, ele vai mostrar a temperatura interna do ambiente, tá? Essa temperatura interna é a temperatura que o sensor da unidade evaporadora está lendo lá na evaporadora, tá joia? Bom, se eu quiser acessar os parâmetros do nosso equipamento, ele diz, ó, pressionar SW2, será mostrado o próximo código, né, conforme lista, que eu vou mostrar para vocês aqui logo adiante. Ou seja, pressionando SW2 e SW1, a gente consegue navegar nos parâmetros, não de fazer configuração, apenas de navegar para a gente ter informações de temperatura, de corrente, etc., que eu vou mostrar para vocês mais adiante. Ó. Então, por exemplo, essa função ER aqui, ó, ele mostra se tem algum erro. Né? OP, qual é o modo de operação que está o equipamento. Por exemplo, se ele está em standby, se ele está em CO de cool, né? Se ele está em DR de dry, e assim sucessivamente. Baixando um pouquinho mais, vai mostrar para a gente qual que é o set point que você regulou lá no controle remoto. IC, qual que é a temperatura na serpentina do evaporador. OC, qual que é a temperatura da serpentina do condensador. Então, observem, via os dois dipzinhos, voltando aqui, ó, que a gente tem na unidade condensadora SW1 e SW2, a gente consegue visualizar os parâmetros deste equipamento sem precisar de absolutamente nenhum instrumento. Temperatura de sucção, temperatura de descarga, temperatura de dissipador, posição, steps de válvula de expansão, frequência de compressor, corrente de entrada do compressor e corrente de saída. Joia? Apenas navegando através do S1 e SW2. Observação, passou 30 segundos sem manusear, não se preocupem, ele vai voltar a mostrar a temperatura do ambiente interno, como foi colocado aqui, ó, na descrição um pouquinho mais adiante. Tá joia? Bom, andando um pouquinho mais, a gente vai falar sobre falha de comunicação. Joia? É orientação da fábrica que a comunicação deste produto seja feita através de cabo PP. A gente já teve algumas situações de que cabo PP apresentou alguma falha de comunicação. Quais são os históricos? A gente percebeu o seguinte, não, eu vou falar, depois eu volto para esse histórico aqui. Há situações, eu estou sentindo falta de uma apresentação aqui, mas eu posso abordar ela independente dela estar presente ou não. Há situações, pessoal, em que a fábrica recomenda cabo PP sem absolutamente nenhum problema. A gente já se deparou em campo situações em que
a comunicação destes produtos inverteres da linha Light Commercial, ou piso-teto, ou teto ou cassete, perdão, ou teto ou cassete, passava por uma área onde a gente tinha uma quantidade de luz, de iluminação muito grande, ou cruzava com rede de dados e gerava-se falha de comunicação. E a gente só conseguiu resolver essa falha de comunicação em campo com a utilização do cabo que a gente usa em VRF para comunicação, que é o cabo Shielder, com o aterramento da malha. Então fica aqui a orientação para vocês com relação à falha de comunicação. Tá joia? Outra coisa, nós se deparamos também em situações de falha de comunicação em que o cidadão ligou correto, tudo correto, com terminais, mas na unidade evaporadora ele ligou AB e na unidade condensadora ele inverteu, ligou BA. Falha de comunicação. Tá muitas vezes até desatenção, né, no momento da montagem do mesmo. Tá joia? Outra informação ainda sobre este equipamento. A gente tem um reporte de campo que alguns produtos simplesmente tiveram a queima do fusível da unidade evaporadora. A fábrica estudou aí ao longo do tempo e percebeu-se que todas as evaporadoras, né, elas possuem os fusíveis que são destacáveis, não são soldados diretamente na placa da unidade evaporadora, né? E ele diz, ó, durante a análise verificou que o único problema apresentado era só o fusível partido, ou seja, testou-se válvulas, bombas, próprio motor ventilador e não encontrou-se nenhum curto. Portanto, né, a orientação da fábrica é que a gente faça a substituição em campo apenas do fusível, respeitando a capacidade, né, de ruptura do fusível. Por exemplo, quais são os modelos existentes, né? Ele diz aqui, ó, para o piso-teto, nessa ocasião aqui ainda piso-teto Space, fusível utilizado é de 3,15 amperes. Para o teto Viper, né, que é essa placa eletrônica deste modelo aí descrito na imagem, fusível de 3,15 amperes. Joia? Para este outro aqui, ó, também a imagem cobriu aqui eu peço desculpas, cobriu aqui a capacidade do fusível, mas esse modelo aqui é de 5 amperes. Para este outro modelo de placa de cassete aqui, ó, também 5 amperes, né? Inclusive este modelo aqui de unidade interna, ele utiliza modelo fixa ou inverter, ele utiliza o motor BLDC, né? E o fusível recomendado é de 5 amperes, tá? E, por fim, ele diz quais são os procedimentos, né? Verificar o fusível destas placas, verificar o estado geral das placas, testar todos os componentes, quais são os componentes que englobam a unidade evaporadora que está gerando aí a queima do fusível. Seria bomba de dreno, seria o motor ventilador, motor de vane, esse é 5 volts, né? Então, 5 volts em algumas ocasiões, 12 volts. Então, esse não tem muito problema, mas seria motor de ventilador e bomba de dreno. Sensor de nível, tá joia? Não tendo curto nesses componentes, então, efetuar, solicitar à fábrica o fusível respectivo de acordo com o modelo da unidade evaporadora, testar todo o equipamento, verificar também a tensão de rede do cliente, né? Em caso de anomalia, comunicar ao cliente, né? Utilizar esses procedimentos, joia? E, por fim, se tiver tudo ok, fazer a substituição do fusível e verificar se o equipamento liga, aquece, refrigera de forma correta. Tá joia? Bom, pessoal, eu gostaria de complementar, e aí eu vou pedir a ajuda do João, que a gente possa estar divulgando uma ideia play e que, a partir de agora, a gente possa estar junto com vocês aí, tirando alguma dúvida, que esteja presente em chat. Se a gente não tiver, a gente vai pedir auxílio aos universitários, embora que os universitários não estão por aí hoje, e dizer para vocês o seguinte: toda esta apresentação vocês estarão recebendo a partir de amanhã, né? Inclusive, eu já fiz com muito prazer de enviar para o João, já está disponível com o João, vocês estarão recebendo, e todas essas informações que vão desde teste de comunicação a esses vídeos que a gente mostrou para vocês, está disponível no nosso Ideia Play, através do campo treinamento. Não deixem de participar. Hoje, acredito que nós tenhamos 31 treinamentos totalmente gratuitos, e do quais, ao vocês concluírem os mesmos, vocês terão acesso a certificado. Tá joia?
João, me ajuda, que a Opa, partir de agora a gente vai tirar dúvidas e responder aos colegas ainda presentes. Por favor. Obrigado, pessoal, mais uma o- vez. bom, vamos lá, pessoal. A gente, né, terminou aqui a parte da apresentação. Se você estiver, agora a gente vai estar lendo as perguntas que o pessoal já fez no chat, tá? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode estar mandando aqui, que na medida do possível a gente vai estar respondendo. Fechou? Bom, vamos lá então, Pedro, para a primeira pergunta aqui. Bora. Primeiro aqui do Leonardo Custódio. Esses modelos vêm com carga de fluido refrigerante completa? Leonardo, como eu te falei ali no slide 42, a partir de maio, todos os equipamentos da linha Light Commercial estão vindo com carga de fluido completa. Certamente, a gente tem aí um lagzinho para poder chegar no mercado, mas todos eles com carga completa. Anterior a isso, apenas 500 gramas. Dá uma olhadinha na etiqueta. Lembra-se, quando a carga de fluido for completa, vai ter aquela etiquetazinha amarela, tanto na caixa do equipamento quanto na unidade condensadora. Já é? Bom, próxima pergunta aqui, do Daniel H. Gonçalves. Poderia-se utilizar uma válvula de retenção na linha de dreno para evitar o retorno de água também? Então, Daniel, o grande detalhe de válvula de retenção na linha de dreno condensado é que, com o passar do tempo, a gente tem um acúmulo de sujidade, né? Se for um equipamento que você mantém a manutenção regularmente em dia, não tem problema. Embora que a fábrica recomenda que o dreno seja livre, tá? E com um diâmetro adequado e isolado para a gente evitar justamente a retenção dessas impurezas. Mas, do ponto de vista da funcionalidade, não há problema. Bom, próximo aqui da Tainá Pode anotar. Medeiros. No Como é? manual da Tainá Medeiros, Certo. no manual de instalação do cassete, mostra que ele pode ser instalado com ou duas aletas fechadas. Como é feito esse ajuste? Então, Tainá, a Midea Carrier lançou uma nova linha de cassete que tem uma função chamada Bristless, que permite a gente funcionar o produto com todas as aletas fechadas e controlar de forma individual as 4 aletas, ou seja, você pode ter uma aberta, 2 abertas e as demais fechadas, entendeu? Mas é especificamente em um modelo de cassete. Nos demais, não tem como você fazer esse controle de forma individual, ou seja, se você abrir uma, você irá abrir as demais. Mas nessa nova linha de produtos de cassete da Midea, a gente tem a possibilidade de fazer o controle individual. E isso é uma tecla que tem lá no controle remoto, que vai nos permitir fazer o controle individual das vanes do cassete. Tá joia, Tainá? Ou a próxima aqui do Rafael, da Termoclima. A pergunta dele é a Certo, seguinte: estou com 3 equipamentos Carrier com erro de comunicação. Os certo. equipamentos são novos, instalados e não rodaram, sendo 38 CC. Aqui no caso é o código das máquinas, tá? Isso é o modelo. Isso. E a 42X QV60C5. Existe algum boletim da fábrica para poder sanar o problema? Rafael, existe, é um boletim de compatibilidade de unidade inverter. É uma das apresentações que eu mostrei lá no início e que você receberá amanhã. A pergunta que eu te faço é a seguinte: você verificou na etiqueta da unidade condensadora se a condensadora é compatível com a unidade evaporadora instalada? Ponto. Se for, a gente já sabe que o problema não é compatibilidade. Se não for, o problema é compatibilidade. Bom, mas digamos, as unidades estão corretas, ou seja, a evaporadora é compatível com a condensadora e não rodou, tá? Dando erro de comunicação. Aí, bom, pode ser tanta coisa como a gente já discorreu há pouco, né? Pode ser desde uma inversão de cabo a cabos interrompidos. Lhe pergunto, esses cabos não estão sofrendo interferências eletromagnéticas? Há situações de campo que nós já se deparamos com máquinas instaladas de forma corretas
e o equipamento só funcionou quando a gente rodou com cabo blindado, porque ela estava sofrendo alguma interferência, entendeu? Mesmo que a fábrica recomende que a comunicação possa ser feita via cabo PP, a máquina só funcionou com cabo blindado. Então, cada caso é um caso. Então, eu acho que o ponto de partida seria, da forma correta, Rafael, lhe responder. Os modelos são compatíveis? São. Aí você ia eliminando, né? Está correta, não tem nenhuma interrupção. Colocar um cabo externo para ver se o equipamento vai rodar. E, por fim, um cabo blindado. Já é? Tenta fazer isso e aí certamente você vai ter sucesso. Show. Ah, a próxima aqui do Ricardo Gustavo. É, a pergunta dele é a seguinte: alguém sabe o modelo de alguém sabe o modelo da válvula solenoide para instalação acima de 50 metros? Ou algum que é bem? Ricardo, joia, eu entendi. O modelo da válvula solenoide é que respeite o diâmetro da linha de líquido, tá? Então, por exemplo, se a linha de líquido for 3/8, você vai instalar a válvula solenoide de 3/8. Se a linha de líquido for meia, você vai instalar de meia. E aí cabe a você decidir se você faz o uso de solda da válvula solenoide com corpo de solda ou com corpo de flange. Fica a seu critério. A fábrica ela não amarra esse tipo de conexão, seja por solda, seja por rosca, respeitando apenas o diâmetro da tubulação. Show. A próxima aqui do Jefferson Rogério. Eu queria saber Jefferson, se isso. Eu queria saber se aquela configuração da placa condensadora. Se eu colocar essa configuração em uma máquina 30K, não, se eu colocar a configuração da máquina 30K e a máquina for 60, a máquina vai funcionar? Se sim, como ela identifica a diferença do equipamento? funciona sim, só que ela vai limitar a rotação do compressor, porque ela está dizendo para o drive do compressor que aquela máquina é de 30, entendeu? Então ela vai limitar a rotação do compressor, ela vai limitar a carga térmica. O correto é que você faça o correto, porque do contrário você pode até danificar o compressor. Vamos lá. Se a máquina é de 30 e você coloca uma configuração de 60, o que é que pode acontecer? A máquina vai acelerar ao extremo e não vai ter a capacidade respectiva. Então, em linhas gerais, vai haver uma limitação, porque o que é que vai acontecer? O drive do compressor da máquina de 30 mil, ela vai perceber que o compressor excedeu o limite de velocidade e certamente vai dar uma falha. Então, cabe a gente, como é uma configuração que é feita em campo, fazer a configuração de forma correta, para que a gente nem tenha a limitação do compressor em função de um ajuste, né? Como você mesmo colocou, eu ajustar uma máquina de 60 mil como se fosse 30 mil. Então, ela vai limitar a velocidade. E o contrário também, né? Eu ajustar uma máquina de 30 mil como se fosse de 60. Certamente, o drive do compressor vai atuar por proteção e vai desligar o compressor para evitar a quebra do mesmo. A joia, Jefferson? Show. A próxima aqui do Jesus Salazar. É possível o equipamento apresentar algum outro erro no display, sendo que ele não esteja partindo por causa de falha de energia? Jesus, né? Jesus Salazar. Isso. A princípio, a gente já se deparou com algumas situações de falha de energia e, por exemplo, sobrecarga de compressor. O erro era sobrecarga de compressor. E aí, o bom senso, as boas práticas de refrigeração dizem para a gente, antes de colocar problema no equipamento, sobretudo a gente deve verificar como é que está o nível de tensão, o nível de alimentação que a concessionária elétrica está fornecendo para a gente. E muitas vezes não é nem o nível de alimentação da concessionária, é o próprio cabo de alimentação que o cliente forneceu para a gente, ou que ele deixou disponível lá no ponto da unidade condensadora, ele não é compatível com a capacidade do equipamento. Então, é possível? Sim, Jesus. Né? A gente tem esse problema. Tá? Então, antes de julgar algum problema no equipamento, o ideal é que a gente observe como foi feita a alimentação do equipamento, para a gente evitar de ter problemas. Show. Ah,
A próxima aqui do Juscelino. Juscelino, Pergunta. Isso. certo. Estive em atendimento de uns aparelhos. Cassete 6 milhões, acho que é 6 milhões, 6 mil. Os mesmos não davam erro em nenhuma das unidades. Mas, desligando o disjuntor e resetando a placa, o mesmo volta a ligar novamente. Mas, em um tempo, volta novamente a não ligar a condensadora. E somente desligando o disjuntor para resetar e voltar a ligar. Já foi trocado o cabo de comunicação, permanece o mesmo problema. O que nós podemos fazer? Juscelino, não sei se eu vou te ajudar, mas eu vou dar uma dica que aconteceu conosco. A gente pegou um cliente nosso do PA, era um cliente de apartamento de alto padrão, onde na sala dele tinha 4 cassetes de 60 mil BTUs. E todos 4 estavam exatamente dentro do que você falou, né? O cliente ia usar, passava o dedo lá no controle remoto, não ligava absolutamente nada. Ele ia lá, desligava os disjuntores, religava e voltava a funcionar. Toda vez era isso. E esse cliente estava bravo, né? Inclusive chegou a conhecimento do nosso coordenador, ele pediu ajuda, eu fui lá, e aí eu sugeri para o cliente, inclusive o cliente meio não gostou, porque o apartamento já estava totalmente pronto, que a gente pudesse fazer uso do cabo blindado. E aí a gente colocou o cabo blindado nas 4 máquinas, acabou-se o problema. Veja, a instalação estava muito bem feita, com cabo PP, com terminais elétricos, porém, a quantidade de informações, de dados de rede, de iluminação que tinha ali na sala do cliente era tanta que certamente estava gerando alguma interferência. Como foi que a gente resolveu? A gente colocou por fora para fazer apenas um teste no final de semana em 2 máquinas, um cabo blindado com a malha aterrada, o aparelho não teve problema. E aí a gente sugeriu para o cliente que a gente pudesse fazer nos 4 equipamentos. Fizemos e sanou. Não sei se é o teu caso, mas conosco resolveu. E isso não foi apenas em um cliente, foram em outros que a gente já se deparou com essa mesma situação, né? Equipamento só volta a ligar quando desligar, resetava o disjuntor, aguardava ali 2, 3 minutos e religava novamente. E o problema foi que a gente trocou o cabo de comunicação, perdão, por cabo blindado, com a malha aterrada. Resolveu o problema. Faz isso e depois você traz em outros encontros um feedback para a gente. Show. A próxima aqui também do Daniel H. Gonçalves. Pode-se utilizar o cabo PP de 4 ou 5 vias para alimentação entre as unidades e comunicação? Ou precisa ser 2 cabos distintos? Daniel, pode. Inclusive, isso é uma recomendação da fábrica. Resgato para você e para todos ainda presentes a mesma orientação que eu dei para o Juscelino na pergunta anterior. Há situações em que o cabo PP gerou interferências, gerou ruídos e está fazendo com que o equipamento, ora ligue, ora não ligue, e não apresente absolutamente nenhum defeito. Nessas situações, a gente está orientando que a comunicação seja feita por cabo blindado, mas que pode ser feito por cabo PP sem absolutamente nenhum problema. Show. Ah, a próxima aqui do Mariel da TechAr. Boa noite, estou com uma piso-teto modelo final 48C5, que funcionou um mês. Parou de refrigerar apresentando os códigos 40 na condensadora e os 3 LEDs piscantes na evaporadora. Pelo código, o problema seria a placa driver condensador. Trocamos as placas da condensadora e os erros persistem. O fluido está ok, pressostato ok e as chaves das placas conforme no off. E o problema persiste. Acredito que seja a placa da evaporadora. O que pode ser? Mariel, eu queria que você me ajudasse a lhe responder, lhe perguntando, vamos lá. Antes de trocar a placa do drive do compressor, você testou o compressor? Essa é a primeira pergunta. Porque vamos lá, se eu troco a placa do drive sem testar o compressor e o compressor está ali fora daquela faixa de 10% entre as bobinas do mesmo, certamente
você vai ter o mesmo erro, mesmo com placa nova, tá? Então, eu lhe pediria que você voltasse lá no cliente e pudesse testar este compressor. Já nos deparamos de situações de erro E40, né? Em que o problema não era a placa do drive, era simplesmente o compressor que alterou por motivo alheio. Esse especificamente do compressor alterado foi níveis de tensão que o cliente entregava para o equipamento, que era de 180 volts. Então, não adianta a gente trocar a placa, porque o problema já tinha sido da energia elétrica ter danificado e ter alterado o compressor. Inclusive, ele funcionava, mas ele funcionava por um período ali de 2, 3 minutos, a corrente excedia a corrente máxima e a placa atuava. E o problema era o compressor que estava alterado. Tá joia? Então, por favor, só tira essa dúvida para a gente, para saber como é que tá as bobinas do compressor, se está ok. Tá joia? Show. A próxima aqui do Ericles. Pergunta. Estamos com uma máquina 90K piso-teto convencional. Ela está congelando a serpentina e está dando 250 PSI na baixa. Quando tiramos um pouco de gás, ela começa a desligar e ligar, porém, os prestostato abre e fecha como ela estivesse sem gás. Alguma dica para nós? Bom, Ericles, deixa eu respirar. Esse 250 que você falou, eu não sei se é na baixa ou é na alta, né? O que acontece? A primeira coisa que eu vou lhe perguntar é o seguinte: como que foi feita a carga deste equipamento? A gente tinha um equipamento com uma vazão muito alta e com uma quantidade de fluido refrigerante relativamente grande. Então, mesmo sendo um equipamento do tipo on-off, é indispensável que a gente faça a carga de fluido refrigerante por massa. Segundo, é uma série de fatores, tá, Ericles, que eu não sei se eu vou conseguir te ajudar na resposta. Mas, por exemplo, se a gente se reporta para a unidade evaporadora, a gente se pergunta como é que está o capacitor do ventilador da unidade evaporadora. Se ele tiver alterado, certamente o ventilador vai estar com uma velocidade menor e eu vou estar com congelamento da serpentina do evaporador. Como é que foi feita a interligação destas unidades? Como é que foi feita as soldas? Levou-se em consideração o uso do nitrogênio passante? Tu não tem filtro obstruído? Pelo que você está me dizendo, eu quero entender que seja filtro na saída da serpentina do condensador parcialmente obstruído. Porque o que você me disse que, por exemplo, quando você tira um pouco de fluido, a máquina cicla entre ligar e desligar o compressor por pressostato, eu acredito, pela experiência que nós temos, que a gente possa ter uma obstrução parcial desse filtro. Então, o legal recolhe todo esse fluido, vai lá naquela saidinha, que é a bengalinha lá da saída do condensador, antes dele entrar na válvula de serviço. Isso é dentro da unidade condensadora, com a mesma, sem fluido nenhum, tu dissolve aquilo ali, tira aquele filtrozinho tela e dá uma observada como está aquilo ali. Porque certamente, se aquilo ali estiver obstruído, está gerando esses efeitos que você está listando para a gente. Tá, joia?